Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Heitor e hoje eu vou te trazer junto comigo nesse dia, nesse cotidiano, né, na minha sexta-feira. Sexta e sábado praticamente é os 2 dias que eu tiro para dar uma refletida nos trabalhos que eu tenho feito aqui, em novos projetos. Também é o dia que eu recebo, ou melhor, eu abro os materiais que eu recebi durante a semana, porque durante a semana toda eu fico ou fazendo vídeo ou fazendo algum estudo, né. Também é um dia, sexta e sábado, que eu utilizo muito para refletir, né, sobre a minha organização da semana seguinte e como eu vou fazendo ela. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você está querendo ter um ateliê ou entrar nessa rotina e como se organizar, né, para desenvolver aí o teu dia, esse é um vídeo que eu vou trazer muita coisa legal. Acompanha aí que vai ter bastante coisa legal. Vai, tá ficando frio. A jaqueta hoje vai ter que ser direto. Bom, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu abro, né, quando eu já ligo o computador, a primeira coisa que eu faço é ligar o computador e já vim para minha agenda. Eu tenho uma agenda no Excel, que ela fica online, e aqui eu posso trabalhar as questões, principalmente de organização do dia, né, hoje é dia 24, e aí é uma sexta-feira, então eu vou trabalhar essas questões aqui no dia de hoje. Então tem várias tarefinhas e isso eu deixo aberto já aqui para mim durante o dia ir assinalando ali o que eu já fiz. Bom, a segunda coisa que eu sempre faço todos os dias é abrir o YouTube, né? Eu abro o meu canal para ver ali como é que tá a questão das visualizações, os inscritos e também se eu não tenho que responder algum comentário, né? Inclusive, se você não for inscrito, eu te convido, te inscreve no meu canal, marca o sininho, isso me motiva bastante a continuar produzindo aqui pro YouTube. E aí aqui eu tenho também o painel de controle, né? O painel do estúdio, que é onde ali eu verifico as métricas do meu canal, e isso é uma rotina para mim. Então todo dia eu dou uma olhadinha ali para ver como é que tá. Mas o que eu gosto bastante de fazer é olhar algumas referências de alguns artistas que eu sigo aqui no YouTube. E o primeiro canal que eu já te mostro do Slam, eu não sei se o nome é assim mesmo, se pronuncia assim, mas o canal dele tem um conteúdo muito legal e o cara é querido demais aí, faz um trabalho maravilhoso aqui no YouTube. E eu sempre indico para acompanhar, para dar uma olhada, que vale a pena. Bom, e aqui eu tenho o Richard, ele é bem legal mesmo, é um cara que pinta na natureza, então é uma figuraça, vale a pena você dar uma olhada lá no canal dele. Bom, e aqui eu tenho a Sandy, e ela é uma figuraça mesmo, eu gosto bastante do canal dela, inclusive eu vou dar uma olhadinha agora de manhã já, né, aproveitar, tomar esse cafezinho para olhar um pouco do material dela, e é um material muito bom. Ela então faz um canal tipo um vlog assim, e aí conta alguma coisa do cotidiano dela. Ela também passa bastante coisas de arte, coisas interessantes, que eu curto bastante mesmo. Então vale a pena escutar um pouquinho ela. So I just took my time. I rested a lot last week. I did things like get art books out, look through those. E vale a pena você conferir. Se você está começando em arte, se você já está há bastante tempo, eu sempre indico para dar uma olhada, porque é um trabalho muito autêntico, né? Com uma personalidade muito legal, muito querida e muito iluminada. E uma coisa que eu não posso me esquecer de dizer é que os links de todas essas pessoas que eu mostrei para você aqui do YouTube, que são as minhas referências, são pessoas que eu sigo ali, eu vou deixar na descrição desse vídeo, para você também dar uma olhada e se quiser se inscrever, ia ser muito legal. Bom, então não dá para ficar só vendo o vídeo no YouTube de manhã, eu tenho que abrir os materiais e seguir a minha rotina aqui de sexta-feira. Então eu vou dar uma conferida, uma das coisas que eu faço sempre é conferir todos os materiais, independente se esses materiais eu já compro há algum tempo ou não. E eu até hoje não tive nenhum problema com a Amazon, mas eu confiro um por um para saber se chegaram tudo certinho, direitinho. Se não chegaram, eu já entro em contato com a Proloja no mesmo momento. Então aqui eu estou abrindo uma caixa aí onde tem as tintas, essas tintas são de 120 ml, né, tinta a óleo. Também esse eco aí é um solvente eco muito bom, que eu gosto bastante de usar. Né? Então as 3 tintas são as cores básicas ali, o azul, o amarelo e o vermelho. Eu compro geralmente desse tamanho e eu também não compro quase tinta verde. Então essas cores me ajudam bastante a fazer vários verdes aí, vários tons de natureza. Eu gosto bastante dessa tinta, vale a pena mesmo. Então, uma das coisas que você sabe que eu ando sempre reclamando agora, nos últimos meses, dos pincéis que eu tinha, né? Eu tinha ali uma meia dúzia, e agora eu comprei um jogo de pincéis, né? Onde alguns ali de porco e tal, né? Com pelo de porco, isso é bastante legal para mim. E também alguns sintéticos que eu não tinha usado ainda aqui no ateliê. Então, vamos ver como é que vai ser esses pincéis. Uma novidade que eu estou trazendo para cá
é realmente essas telas, né, acartonadas. Elas são muito mais finas e leves para transportar. Eu não sei se eu vou me adaptar. Opa! O barulho foi grande, mas está tudo certo, está tudo inteiro, graças a Deus. Então essas telas acartonadas, elas são já com tecido e com gesso acrílico, né, já preparadas, mas eu vou ter que preparar, eu vou ter que melhorar esse gesso acrílico, com certeza, porque tem essa mania de passar gesso acrílico mesmo que a tela já venha, né, com a imprimação ali. Então, mas é uma tela muito leve e ela eu já olhei vídeos dela, é bem resistente e ela é muito lisinha, né? Eu gosto bastante disso, só que ela é muito leve. É um papelão mesmo, ela parece ser um papelão e eu vou ver isso agora já passando o gesso acrílico, né? Depois eu vou mostrar isso passo a passo para você. Bom, então vou dar uma arrumada já, colocar alguns materiais no lugar, porque senão fica uma bagunça e aí só piora no final do dia ali, quando eu tenho que juntar tudo e organizar. Então alguma coisa eu já posso ir guardando para mim poder já fazer outras coisas aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou preparar as telas que chegaram. Eu passo geralmente uma camada ou duas ou três, dependendo do que eu quero delas, de gesso acrílico. Ela já vem, essas telas, como as outras, ela já vem semi-preparada. Mas eu sempre coloco uma camada a mais de gesso acrílico ou duas, para deixar mais ou menos no ponto que eu gosto. Então eu vou fazer isso agora e já vou te mostrar esse passo a passo desta tela, mas mesmo assim eu vou fazer de todas as outras. Isso leva um tempinho, mas facilita bastante durante a semana. Quando eu quiser pintar, elas já vão estar sequinhas, todas certas ali, só para mim pintar. Então, como eu tô com essa possibilidade de fazer agora, eu vou fazer agora. Então primeiramente eu vou colocar um pouco d'água nesse recipiente aqui, que é um recipiente que eu uso. Aí eu coloco um pouquinho d'água e vou colocar o gesso acrílico aqui. Eu vou diluir, nesse caso eu vou diluir um pouco o gesso acrílico. O pincel que eu estou utilizando é um pincel de cerdas bem fininhas, então ele vai dar um acabamento mais fino. Ele não vai dar um acabamento muito grosso, não vai aparecer muito a marca do pincel, porque ele é um pincel sintético, né, com cerdas sintéticas muito mais alinhadinhas e tal. Não é de pelo natural. Então, já não sendo de pelo natural, ele não é tão grosso assim e tal. E a ideia é que ele deixe um acabamento muito fino em cima da tela. Como já está no fim já do material aqui, do gesso acrílico, eu estou raspando ele já para dar para toda essa tela aqui. Aí depois eu tenho que abrir um outro gesso acrílico. Eu vou utilizar todinho esse aqui, porque eu procuro usar o material todinho mesmo, sem desperdiçar. Acho que isso é bem importante para gente que trabalha num ateliê que é pequeno e tem pouco recurso, então quanto mais tu aproveita o teu material, melhor. Então aqui ele tá ficando, eu tenho que misturar bem, eu tenho que deixar ele bem misturado. Sei que não deve estar dando para ver direito, porque é tudo branco, né? Mas eu tô deixando ele o máximo misturado aqui para quê? Para que ele fique bem homogêneo e que esse líquido ele vai ficar um pouco mais grossinho agora, né? Porque eu tô misturando bem esse gesso acrílico e para que ele fique bem lisinho em cima da tela. É bem provável que eu vá passar mais de uma demão, talvez 2 ou 3 demãos em cada tela. Então com certeza vai precisar muito mais desse gesso acrílico. E por isso que mais tarde eu abro o outro. O gesso acrílico ele vem bem grosso, né? Ele vem, mas você não precisa diluir muito. Eu só diluí muito bastante porque eu vou passar várias mãos em cada uma. Então, por isso que eu diluí bastante. Mas se quiser deixar uma textura, alguma coisa assim, passar com outro tipo de pincel, que ele fica como se fosse umas ranhuras, não tem problema também. Então, como você pode ver, eu fiz um lambuzo com esse gesso acrílico, mas ele é bem fácil de limpar, é só um paninho úmido ou um papel úmido ali com água e aí dá para tirar bem o excesso. Bom, agora eu vou começar a aplicação, e é bem simples, não tem segredo. Então eu misturo e começo a aplicar
o gesso acrílico na tela. E eu já noto que essa tela já é um diferencial mesmo na hora que a gente está aplicando o gesso, porque ela é muito lisa, fica muito uniforme, muito legal mesmo. Apliquei a primeira camada de gesso acrílico, agora é deixar secar. Deixar secar por mais uns 10 a 15 minutos e aí aplicar as outras camadas. Então vou aplicar gesso agora em todas as outras telas ali que eu tenho e vou depois almoçar. Bom, durante o meu almoço eu gosto de almoçar sem muita polêmica na minha volta, vendo alguma coisa engraçada, né? E aí eu fico no meu canto ali tranquilo e só olhando os vídeos. E agora no segundo momento eu começo a aplicar o gesso em todas as outras telas, né? E isso levou mais ou menos umas 3 horas. Bom, tem uma coisa que está me incomodando bastante há alguns meses aqui no ateliê, e é justamente essa mesa, que é onde eu fiz ali a preparação das telas. Então essa mesa aqui, ela fica nessa posição e ela é de abrir e fechar, como você pode ver. Eu abro e fecho ela. E aqui eu gostaria de botar de repente um móvel que eu possa utilizar ela também como um organizador e também aproveitar melhor esse espaço, né, que eu possa nesse móvel guardar de repente as telas ou tinta. Então eu vou fazer um projeto agora ali, um desenho, né, um esboço de como eu quero esse móvel para mim começar a amadurecer essa ideia e eu mesmo fazer essa peça para cá. Vamos ver se dá certo. Bom, então esse projeto vai ser um esboço bem à mão livre, assim, e o interessante é que eu quero fazer, e agora pensando melhor, eu quero fazer ele de uma forma que ele tenha rodinhas e eu possa mexer com ele e movimentar com ele aí no ateliê. Essa mesa na verdade é uma A2, né? Ela é de abrir e fechar, e essa mesa eu quero manter ela nessa mesma logística assim de abrir e fechar, sabe? De eu poder baixar ela e levantar ela. Então eu pego algumas medidas ali, a princípio a largura desse móvel vai ter a largura de uma folha um pouquinho maior que uma A2, vamos dizer assim, né? E é uma referência que eu tenho justamente para mim poder botar essas telas que são mais finas, como essas telas, né, acartonadas, dentro de gavetas, né? Das gavetas que eu vou fazer dentro desse projeto. Então aqui eu vou querer colocar também algumas rodinhas, porque as rodinhas fazem total diferença para quando a gente quer movimentar, né, esse suporte, né, esse móvel no caso. Então eu vou fazer exatamente isso, eu vou botar nas medidas que dê pelo menos uma folha A2, então vai ter gavetas com esse tamanho. E aí eu vou poder organizar, né, guardar tintas, guardar pincéis, né, guardar coisas que eu deixo em outros lugares assim no ateliê e não tão bem acondicionadas, né. E isso me ajuda bastante a organizar, inclusive quando eu quero fazer as gravações. Quando a gente tem um ateliê pequeno, é muito complicado porque toda vez que a gente tira algo no lugar e se aquele algo não é tema daquele vídeo, fica poluindo, né, todo o nosso olhar ali. Então, tendo o organizador dessa forma, eu posso melhorar e ficar um vídeo um pouco melhor aqui pro canal. E sem falar pro meu dia a dia, né? Organizando os materiais e mantendo eles acondicionados de forma correta, eles vão durar muito mais. Então aqui eu vou fazer umas medidas que é exatamente as medidas que eu preciso, tendo como referência já uma ideia que eu tinha, né, de botar esse móvel em qualquer lugar aqui no ateliê. E praticamente ele vai ter de largura mais ou menos 65 centímetros e 80 de altura, né, ele todo. E a profundidade dele, eu estou pensando em torno de 45 no máximo. Né? Então a ideia é mais ou menos essa. Já o fundo desse projeto, o fundo dessa cômoda, né, desse objeto aí, ele vai ter o mesmo sistema ali de cavaletes, né, de cavaletes suspensos, vamos dizer assim, daquelas mãos francesas, né, para quê? Para encaixar essa mesa. Então essa mesa vai ficar atrás, e toda vez que eu quiser usar ela, eu só abro ela, eu levanto ela ali, certo? Eu coloco as mãos francesas e ela já vai estar encaixadinha nesse lugar.
Então isso vai me reduzir bastante espaço e me dá muita alternativa, né, de jogar com ele para um lado para o outro. Ali como ela está agora, ela está fixa, então eu não tenho muita possibilidade de gravar de um outro ângulo. Sem falar que a parte de cima desse móvel eu poderia utilizar ela, né, para colocar uma paleta, para fazer uma paleta de cores, para daqui a pouco fazer uma pintura de em pé. Então eu já coloco essa ideia no meu mural e já começo a olhar para ela todos os dias até o dia de eu terminar esse projeto. Terminando esse projeto, eu tiro ele do meu mural, né, e vou partir para o próximo. Bom, a minha agenda é algo que eu faço no final do dia de sexta-feira, né? E para mim dar uma olhada no geral e como é que tá, e se eu cumpri alguma coisa, se eu já deixei alguma coisa já esquematizada para o dia seguinte. E aqui eu vou fazer algumas alterações que eu preciso. Então eu já verifiquei aqui que eu já fiz a maioria dessas coisas que eu me comprometi para hoje, então tá ok. Mas se você tá recém começando a desenhar, a pintar, o importante na verdade não é ter uma agenda super completinha ali. Se você disponibilizar meia horinha do seu dia, isso já faz total diferença para quem está começando, e fazendo isso todos os dias, você vai evoluir bem rápido mesmo, isso com certeza, porque a ideia de se ter um horário justamente é para você se dedicar naquele horário e fazer ali as coisas que você se compromete a fazer. Isso auxilia bastante no aprendizado de artes, né? Seja ela pintura ou algum tipo de desenho, alguma coisa nesse sentido. Bom, e aqui eu já começo a organizar meus dias, né, a partir do dia 27, né, que é deixar ali já mais ou menos esquematizado o que eu tenho que fazer com esse vídeo que eu estou falando aqui com vocês, porque ele vai entrar lá no dia 2, né, no dia 2/7. Então, o que eu faço aqui? Eu já vou me programando aí durante a semana para colocar algumas atividades, algumas tarefas aqui que eu tenho que desenvolver para que esse vídeo esteja no ar e que minha agenda esteja ok. E na semana que vem eu estou pensando já em gravar todos os dias da semana alguns trechinhos aí para o outro vídeo. Então eu penso em fazer ali várias gravações durante a semana para poder estar um pouco mais organizado em referente a esse material. E uma das coisas que eu quero te dizer é que isso não é difícil de se organizar para começar a desenvolver um trabalho artístico, não é difícil não ter um ateliê, ter um espaço reservado, né, na sua casa, no seu quarto, para desenvolver uma atividade artística. Inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu mostro como você pode montar o seu ateliê, e também outros vídeos que dizem referência, que levam referência nesse sentido de como fazer as coisas e como desenvolver essas coisas, né, dentro do seu próprio ateliê. Eu acho bem interessante isso, quando a gente pode usar a criatividade para montar outras coisas e não só pintar ou desenhar. Então tem muitas coisas que eu mesmo faço, eu acho isso que é importante, né? Então eu vou ficando por aqui, eu agradeço a presença de você até esse momento, espero que você tenha gostado e organize a sua vida artística da melhor maneira que você encontrar para você, né? Cada um tem um ritmo, cada um tem um momento. O meu era esse, né, de poder me organizar devagarinho, e eu tô levando um tempo um pouco maior, realmente, eu confesso, mas eu tô fazendo tudo de coração, né, e com muita dedicação, porque eu sei que eu quero entregar o meu melhor. Então eu quero te deixar meu grande abraço, né, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.